Se algum amigo seu de algum país do mundo, um gringo, te mandasse uma mensagem agora perguntando: e aí, amigo, tudo bem? Qual é o maior escândalo que está acontecendo no seu país hoje em dia? O que você responderia? Não, é sério. Porque são tantos acontecendo simultaneamente que dá uma dúvida, né? Nós temos o filho do presidente envolvido num escândalo de lavagem de dinheiro, nós temos o escândalo do INSS, o escândalo do Banco Master, que por si só é um que deveria acabar com a República, né, de uma vez por todas. Então são tantos escândalos acontecendo, e aí no Banco Master tem subescândalos, né? Nós temos ali os influenciadores digitais sendo pagos para atacar o Banco Central. Nós temos a esposa do ministro do STF com um contrato de 129 milhões e nós temos o ministro do STF interferindo diretamente para proteger o Banco Master. Pausa. É sobre isso aqui que eu quero falar agora. Nós estamos diante de um dos maiores escândalos do judiciário. Eu não vou ficar repetindo isso, mas por que a situação não morre e as pessoas não esquecem? É porque todo dia surge uma nova informação. Falando em informação, existe no Brasil uma coisa que fala Lei de Acesso à Informação. Nós, brasileiros, temos o direito de saber o que as nossas autoridades fazem. E para isso foi criada a Lei de Acesso à Informação. Basta você entrar com um requerimento para você saber, por exemplo, o que a Janja gastou dinheiro lá fora. Se bem que o PGR arquivou isso em sigilo ainda, que vai ser um outro vídeo. Mas o mais escandaloso de todos os casos tem sido a interferência do Alexandre de Moraes para proteger o Banco Master. Ligando para o diretor, para o presidente do Banco Central, né? E aí as pessoas querem saber, olha, é mais do que certo a gente saber se realmente a gente teve um ministro da nossa Suprema Corte, cuja esposa tem um contrato de 129 milhões, muito estranho, muito suspeito com esse banco, no qual ela nunca defendeu ele em nada, não sei, uma queixa-crime, um contrato sem escopo. A gente precisa saber se realmente essas declarações de uma tentativa de interferência na defesa do Banco Central, isso é verdade ou não. Então, o Metrópolis entrou com pedido de acesso à Lei de Acesso à Informação. Olha a resposta desse pessoal. Banco Central põe em sigilo comunicações com Moraes sobre caso Master. Por que uma autoridade de uma autarquia e outra autoridade do judiciário podem se comunicar, mas o povo não pode saber? O que há nesta comunicação que a população brasileira não pode saber? Então não é só Lula que está colocando em sigilo tudo o que ele fez, colocou em sigilo inclusive o contrato da JBS com a Venezuela e com outros países. Por que o Banco Central está colocando em sigilo a comunicação dele com Moraes? Porque, lembrando, para resolver o problema, gente, seria muito fácil de resolver o problema do Alexandre de Moraes. Ele está descredibilizado agora por quê? Há denúncias de que ele interferiu, ele cometeu um crime, né? Deu uma de advogado para interferir na proteção do Banco Master. Era simples, era só mostrar a conversa entre eles, era só mostrar que isso não aconteceu. Não, o Banco Central colocou em sigilo os registros das comunicações entre autoridades do órgão e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a respeito do processo da liquidação do Banco Master. Se a situação já estava podre, agora, meu amigo, está completamente apodrecido. A coluna pediu, por meio da Lei de Acesso à Informação, todos os registros de reuniões e comunicações que digam respeito ao caso do Banco Master. O Banco Central negou o acesso total aos registros, alegando a proteção de dados patrimoniais e informações pessoais. Ao fazê-lo, o Banco Central colocou sob sigilo informações básicas, como trocas de mensagens, datas e registros de reuniões. Gente, registros de reunião, data, isso aqui não coloca informação pessoal patrimonial em risco de forma alguma. Em geral, a prática dos órgãos públicos é tarjar as informações sensíveis ou protegidas por lei, que possam expor dados pessoais. O restante é fornecido, ou seja, eles não querem fornecer nada. Recentemente, o ministro do STF, Dias Toffoli, foi criticado por colocar em sigilo o processo do Banco Master. O ministro Alexandre de Moraes teria pressionado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em favor do Banco Master, segundo revelado. Bom, até aí vocês já sabem. Voltando aqui. O Banco Central colocou em sigilo a única coisa que poderia provar que o Alexandre de Moraes não fez o que estão dizendo que ele fez. O que a Malu Gaspar está dizendo que ele fez. E é este ser, Alexandre de Moraes, que está prendendo pessoas todos os dias por palavras. Porque alguém acusou alguém sem ter prova alguma.
Então, para provar que ele não é 2 pesos e 2 medidas, ele tem que se prender. Porque se o Bolsonaro está preso com a delação de uma pessoa que depois desmentiu e depois correu e depois falou que era tudo mentira, que é o Mauro Cid, então se tem aí várias pessoas falando que o Alexandre de Moraes cometeu esse crime, então o Alexandre de Moraes abre um inquérito, entregue para o André Mendonça, e se ele te prender, você tinha que se declarar preso urgentemente. Não parece brincadeira, mas o Brasil tá uma loucura, gente. Esse ano nós vamos ter que fazer a maioria no Senado. Não importa a maldade que esse pessoal faça, nós vamos fazer a maioria no Senado. A gente curte e compartilha. A gente curte e compartilha.